E no próximo dia 25 de junho acontece o lançamento estadual da colheita do milho safrinha 17 e 18. E de acordo com a ProSoja aqui de Mato Grosso do Sul, teve uma redução na área de cultivo, assim como da produção. Para falar sobre este assunto, eu recebo o analista de grãos do Sistema FamaSul, Leonardo Carlotto, que também vai falar de um outro assunto, sobre a polêmica do preço do frete. Bom dia, Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, obrigado pelo convite novamente. Certo. Leonardo, eu gostaria que, já para a gente começar a falar, a gente estava conversando, né, antes de começar aqui o programa, que teve uma redução na área de cultivo e de produção, isso mesmo? Você estava falando que os produtores estão demorando para colher, e como que está a situação? Isso, nós tivemos um problema desde o início do plantio, né, da segunda safra, onde tivemos alguns momentos com um pouco de chuva e também um momento um pouco de estiagem, que fez com que os dois extremos acabaram complicando um pouco e atrasou um pouco o plantio do milho segunda safra e fez com que a maior parte desse milho esteja num período ideal agora, que é o momento de colheita, chegando mais para esse mês de julho, finalzinho de junho para início de julho. E me diz uma coisa, o clima também atrapalhou o grão, como que ficou o desenvolvimento dele? Nós tivemos uma adversidade muito grande, semelhante à safra 15-16, onde nós tivemos também um problema com a produção, com a produtividade, e tivemos um período muito longo de estiagem. E a estiagem caiu numa área, a região sul do estado, numa área de aproximadamente 40%, que estavam num período onde ela precisava da água. A planta ela estava entrando no seu período reprodutivo, onde ela solta o pendão e começa a soltar a espiga, que a gente chama de boneca. E nesse momento, se ela não tem água, ela não consegue fazer esse processo de formação correta da espiga no momento certo, e também ela se prejudica porque ela não consegue realizar de forma favorável essa fecundação, que acarreta aí os prejuízos, os problemas que estamos encontrando com baixa produtividade. Leonardo, e a gente sabe que hoje em dia tem várias tecnologias e tem como o produtor se planejar para poder se prevenir, mas ainda assim o clima ainda afeta, né, Leonardo? Apesar de toda essa tecnologia, variedades novas, equipamentos novos, agricultura de precisão, manejos diferentes como o consórcio e assim por diante, mas é predominante a necessidade da chuva. Ele pode gastar muito dinheiro com tecnologia, mas se não chover, é a mesma coisa que está indo a água pelo ralo. Então, a outra tecnologia, que seria a irrigação, é uma das tecnologias que pode amenizar essa questão da falta de chuva, mas aí também já eleva-se o custo de produção para que ele tenha um sistema de irrigação para um período muito curto do ano, que seria uma questão de 1-2 meses, que faz falta, ela salva a lavoura no momento crucial como tivemos nessa safra, mas o custo se eleva demais e acaba sendo inviável. Leonardo, qual que era a projeção de vocês antes, né, do início da plantação e hoje? Quais são os números que estão sendo projetados para o final dessa colheita? Nós tivemos uma expectativa no início da safra de 88 sacas, semelhante à safra passada, e infelizmente com o decorrer da safra e esse período de estiagem, nós estamos com estimativa de 68 sacas, aproximadamente 22% de redução na produtividade, e isso impacta de certa forma a produção como um todo considerável. E visto também que nós tivemos uma redução na área, porque com o fato do atraso do plantio, o produtor decidiu não realizar o plantio da totalidade da área, que acabou trazendo aí também um pouco uma redução maior, né, na produção. Reduzimos a área em 8%, reduzimos a produtividade em 22% e temos uma redução de aproximadamente 29% na produção total. Uhum. E quando a gente fala na economia do estado, porque nós somos grandes exportadores do milho, né? Isso afeta os nossos números lá no finalzinho? Esse ano nós tivemos sempre inverte, baixas produções com preços de certa forma um pouco razoáveis, um pouco mais elevados. Porém, esse preço elevado, ele vai servir para quê?
dar um balanço no caixa. Ele não vai ser um fator determinante para que aquele produtor reduza totalmente o seu prejuízo, mas ele vai conseguir equilibrar as contas e o produtor vai pagar a conta e vai também trazer a manutenção do equilíbrio e da receita, tanto para o Estado quanto para o Brasil, visto que a perda não foi só em Mato Grosso do Sul, foi no estado de Goiás, Paraná, São Paulo, todos esses municípios tiveram problemas. Nossa, e me diz uma coisa, isso também afeta o preço do grão? Nós tivemos uma elevação no preço, afeta, né, logicamente, mas nós tivemos uma elevação no preço por conta de uma safra fora do Brasil, a safra argentina, que tivemos uma quebra na safra. Então eles acabaram que contribuindo para que o preço tivesse essa elevação, aí, saindo de 18, 20 reais, que eram preços encontrados no início da safra, conciliado com essa baixa de estoque, subindo aí preços chegando até 35, 34 reais. Tivemos preços a esses níveis, eles já estão voltando aí por volta de 28, 29, 30, mas está sendo equilibrado. Bem, a gente agora vai mudar de assunto, mas algo que ainda está relacionado com essa produção, né? Que é a questão do frete dos caminhoneiros. A gente acompanhou aí uma série de fatores que aconteceu nesses últimos meses e eles estão questionando muito o valor do frete. A ProSoja Nacional também entrou com uma ação contra essa tabela de preços, né, Leonardo? Eu gostaria de saber como que isso afeta a cadeia produtiva, como que isso impacta o frete em todo o país e também aqui na nossa região, em Mato Grosso do Sul. O impacto maior, veja bem, nós não tivemos um repasse ainda para o produtor por conta de que os contratos que já tinham sido feitos de vendas, eles teriam que ter sido cumpridos e aí saiu um pouco da mão do produtor, ficou na mão da trade, da cooperativa, das operadoras. E só que o preço ele vai ter que ser repassado e vai ser repassado para o produtor. E no final da conta, ele vai receber um preço a menos no seu produto. Só que é um impacto direto, porque ele depende do preço para poder pagar os outros custos, não somente com o frete. É todo um giro, né, Leonardo? É o caminhoneiro que sofre com o valor, é o produtor que perde com isso também. Isso, né? E assim, nós tivemos um impacto direto nesse custo do frete, só que não vai trazer um benefício direto para o produtor em termos de redução do preço do combustível. Porque o uso do combustível dentro da safra, frente ao gasto com frete, ele é mínimo. Uhum. Então, esse aumento do frete, a gente tem que ver que o autônomo, as empresas de transporte, eles têm que pagar o seu custo também. Só que nós também temos que ver uma situação. Caso o produtor não tenha condições de se manter dentro da atividade, não vai ter atividade para ninguém. Então, assim, é uma situação um pouco delicada, inclusive as APROSOJs, as federações apoiaram a situação dos caminhoneiros na época, só que a questão do tabelamento de frete é uma coisa que complica a cadeia como um todo, porque a gente sabe que se eu tabelar o preço do arroz, por exemplo, é 20 reais, tem muita gente que não paga 20 reais num saco de arroz. E mesma coisa, que vai acabar complicando, porque eu vou ter que tirar de algum lugar para poder cumprir esse tabelamento mínimo. E a questão de livre mercado, se eu consigo pagar 20, eu vou pagar 20. Se eu consigo pagar 15, eu vou pagar 15. É um acordo entre o prestador de serviço e o produtor. Então é uma situação um pouco complexa, mas assim, a questão do tabelamento de frete, ela complica e trava todo o setor. E o maior prejudicado, o prejudicado direto, não o produtor. O produtor ele dá um jeito, ele acaba comprando um caminhão, vai montar sua frota, busca parcerias, ele se organiza. Agora, o autônomo não. Uma hora ele vai acabar sofrendo justamente pelo tabelamento que eles mesmos determinaram. E isso acaba prejudicando a cadeia deles. Me diz uma coisa, Leonardo, com tudo isso, porque nós somos exportadores dos grãos, né? Como que isso afeta a economia do nosso país, com toda essa polêmica acontecendo? Existe um atraso de transporte, né? O custo do transporte não vai ser repassado para fora, mas ele acaba atrapalhando. Então nós vamos ter uma série de problemas que
se eu não consigo tirar o produto da minha fazenda, ele não vai chegar na cooperativa que tem um contrato com uma empresa exterior. E a cooperativa ela vai ter que, ou ela vai quebrar o contrato, ou ela vai pagar uma multa para que ela consiga se manter no mercado fazendo negócio com o exterior. Então, isso é uma situação que pode ser afetada. Ainda não chegamos nesse nível porque as empresas elas têm o seu compromisso, então elas estão cumprindo os seus contratos para que, justamente para isso, para que ela não seja penalizada. Mas vai chegar um momento que, se não se resolva essa situação, não vamos ter como nem escoar o produto das propriedades e não vai chegar lá na ponta, no porto, para ser exportado. Nossa, e me diz uma coisa, para a gente encerrar, quais têm sido as orientações, né, para os motoristas e para os produtores diante desse preço, caso não tenha uma redução, não tenha uma melhoria? Nós temos que lembrar que a questão de, como eu falei, ele tem que pagar o custo dele. Então ele tem que pôr na ponta do lápis, como nós fazemos muitas vezes, e realmente ver qual que é o preço justo e fazer o negócio no preço justo, tanto para ele quanto para os produtores. E não ficar apegado à questão de tabela de preço mínimo, que isso aí, de certa forma, é um travamento para toda a cadeia.